Olá, começa agora o boletim direto da redação da Diário TV e do jornal O Diário de Teresópolis. Você confere aqui as notícias mais importantes sobre o que acontece em Teresópolis e região, também tudo que afeta aí a sua vida no nosso município. E a gente começa falando sobre um dia tumultuado, né? Nesta quinta-feira, 15 de outubro, feriado municipal pela padroeira de Teresópolis, né? Santa Teresa. Foi um feriado em que houve um tumulto aí muito grande para as equipes de resgate, e principalmente bombeiros, CRT, por conta de acidentes e problemas que ocorreram em Teresópolis, né? Não foi um feriado muito comum, não. A gente teve, para começar, no começo desta quinta-feira, um incêndio em um veículo lá no Corte da Barra. Você vê aí as imagens, os bombeiros foram acionados para poder atender essa ocorrência aí desse Jeep Renegade que pegou fogo lá no Corte da Barra. Os bombeiros tiveram muito trabalho para poder lidar com as chamas. Aparentemente, o fogo saiu da parte do motor do veículo. A gente pode verificar que na parte traseira tem ali um cilindro de gás. Então, é uma preocupação muito grande para que se resolva logo essa situação, né? Então, os bombeiros chegaram até o local, foram acionados aí por volta das 10 horas da manhã, pouco depois das 10 horas da manhã desta quinta-feira, foram até o Corte da Barra para poder cuidar dessa situação, desse fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido, não houve problemas aí com feridos, vítimas desse acidente, apenas o veículo que acabou estacionando ali por conta no princípio de incêndio, né, o motorista e ocupante lá do carro abandonaram o veículo e o pessoal ficou ali aguardando de longe a chegada do Corpo de Bombeiros, que chegou e fez esse trabalho aí para debelar o fogo e felizmente controlaram a situação, mas o prejuízo ficou dessa forma. Veja só o resultado desse Jeep Renegade, como ficou após toda essa situação. A gente tem essas imagens aí para você verificar e a gente não tem a informação do motivo, né, que deu início a esse incêndio, sendo que você pesquisando pela internet, né, você pode encontrar diversos outros casos semelhantes com o mesmo veículo, mesmo tipo de veículo, né, o Jeep Renegade, em diversas outras ocorrências pelo país em que houve casos semelhantes de fogo partindo do motor no Jeep Renegade. Então, resta saber aí se é uma coisa já de problema comum do carro ou se são coincidências esses vários casos aí que ocorreram com o mesmo tipo de veículo, com incêndio partindo do motor. Agora, continuando essa série aí de problemas no trânsito, um acidente grave foi registrado entre o Vale da Revolta e o Soberbo na BR-116. Um caminhão que acabou batendo contra dois automóveis de passeio. Você vê aí um deles, veja só a destruição que ficou. Esse veículo amarelo foi um dos atingidos, este branco foi outro, mas a destruição desse foi um pouco menor ainda do que o amarelo. O amarelo ficou totalmente destruído, esse aí pegou bem também na parte traseira do veículo. Você vê aí na pista como está a visibilidade, né, como estava naquele momento. Esse aí é o caminhão que bateu nos veículos, né? De acordo com informações, ele teria perdido o controle na curva e vindo na contramão, atingindo os dois veículos de passeio. Então acabou atingindo primeiro esse amarelo, depois o carro branco e mais à frente ele conseguiu até parar. Mas veja só como é que está a pista. Molhada, está com nevoeiro, visibilidade muito baixa. As equipes de emergência foram até o local, a CRT para atender, a PRF para tomar conta de toda a situação ali e, de acordo com o que a gente pôde verificar, né, o caminhão colidiu com os veículos, a polícia foi ao local, mas não houve feridos graves, de acordo com o que foi informado nesta situação, né? A gente ainda aguarda outras informações, só que ainda não chegaram para a gente outros detalhes sobre esse ocorrido. Agora sim, um acidente mais grave também envolvendo um caminhão e automóveis ocorreu em Água Quente também nesta quinta-feira. Veja só a gravidade dessa batida ali em Água Quente. O acidente aconteceu na tarde desta quinta, na rodovia BR-116, quilômetro 41. Segundo informações, o motorista do Gol saiu do posto de combustíveis e não teria visto o Fiat Toro que seguia sentido Teresópolis. O motorista da picape freou
no que pôde, mas não conseguiu evitar o acidente. Na batida, o Gol ainda bateu de frente na frente de uma carreta que seguia no sentido Além-Paraíba. Equipes da CRT fizeram resgate do motorista do Gol, que foi levado em estado grave para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Veja só que realmente foi uma batida muito feia, um acidente muito grave. O motorista acabou tendo que ser levado lá para o Hospital das Clínicas em estado grave. Uma preocupação muito grande, um acidente nas rodovias. É como a gente vinha falando, né, aqui nesse boletim, até no último boletim já vinha salientando os cuidados necessários para se tomar no trânsito, em feriados, já em dias normais, enfim, é sempre importante estar muito ligado por conta dessas situações aí que você não tem controle, né? O trânsito é a soma de todas essas possibilidades, tanto do seu cuidado, quanto também das possibilidades de outros não estarem tomando cuidado, a pista molhada, chuva, neblina, tudo isso são condicionantes que a gente precisa avaliar bem, toma muito cuidado quando pegar a estrada e também cuidar da manutenção do seu veículo sempre. Tome sempre muito cuidado. Relativo a essa questão, né, que a gente está falando aí de chuva, nevoeiro, o clima em Teresópolis sendo esse clima que a gente costuma ver de vários anos, né, chuva, frio, neblina, o chamado russo. Então, nesta quarta-feira, estava prevista até uma chuva muito forte para a cidade. Acabou não acontecendo no centro da cidade, mas no interior, no segundo distrito, de acordo com o que o pessoal acabou divulgando na internet, no segundo distrito houve aí uma chuva de granizo. Você vê aí como as pessoas acabaram registrando em fotos as pedras de granizo que caíram em residências, plantações. O pessoal aí acabou mostrando aí, tirando foto para mostrar com as mãos o tamanho das pedras de gelo, né, que caíram em cima de todo mundo lá, na região de Água Quente, nos arredores. É uma coisa comum de acontecer. A previsão do tempo previa que nesta quarta-feira iria ter uma chuva em Teresópolis muito grande já no início da tarde, depois durante a noite seria uma chuva forte que até poderia cortar a energia elétrica, poderia causar danos muito grandes, mas com uma chuva forte. Não estava falando essa questão das pedras de granizo que acabaram ocorrendo aí, como você pode ver, no registro dos moradores lá de Água Quente. É sempre uma questão, são duas questões envolvidas, né? Primeiro, a surpresa da gente poder ver umas pedras de gelo desse tamanho, poder pegar com a mão aí e ainda estarem intactas nessas pedras, mas também o medo e o prejuízo, né? O medo de se causar, de perder aí os seus bens, porque isso aí normalmente pode causar prejuízo com automóveis, nas telhas de casas, né? Um prejuízo grande e às vezes até ferimentos em que estiver andando pela rua. É sempre bom ter muito cuidado em períodos como esse, ficar atento também aos alertas meteorológicos, né? A gente, como acabei de falar aqui, houve um alerta sobre chuva forte. Não aconteceu da maneira como foi anunciado, mas aconteceu alguma coisa assim em Teresópolis, então é sempre bom ficar alerta, tomar cuidado com os avisos da previsão meteorológica. E nesta quinta-feira também é comemorado o Dia do Professor, 15 de outubro. Vai aqui os parabéns a todos os professores, eles que ajudam a fazer todas as outras profissões, né? Eles que ensinam a todos, dão todo esse suporte que complementa a educação da família e fazem esse trabalho que muitas vezes não é tão reconhecido, né? A gente sabe que é de grande importância, mas muito difícil que o professor consiga ter o retorno à altura do trabalho que desempenha. Então, parabéns aos professores nesse momento de pandemia que estão tendo que se desdobrar, fazendo um trabalho ainda que é quase que uma redescoberta da profissão, né? Ter que atender aos seus alunos de uma forma tão diferente, com plataformas eletrônicas, redes sociais, aplicativos de mensagens. E a gente traz para você agora um relato da Agência Brasil, fez uma matéria muito legal a respeito desse momento, né? As aulas nas escolas paralisadas, né? As escolas estão nesse momento fechadas, os alunos sentindo falta, né? De acordo com o que diz a matéria, né? A pandemia da Covid-19 fez com que professores trocassem os quadros e as carteiras escolares pelas telas e pelos aplicativos digitais.
7 meses após a adoção de medidas de distanciamento social e de interrupção das aulas por causa da emergência sanitária, os professores continuam se reinventando. Nesse período, eles foram obrigados a refazer todas as aulas, passar novos exercícios, escrever apostilas, gravar em vídeos conteúdos das disciplinas, criar canais próprios em redes sociais, mudar avaliações, fazer busca ativa de alunos e se aproximar das famílias dos estudantes. Já é cansativo de falar, imagina de fazer, né? Os professores de todas as partes do país, tanto da rede pública quanto da privada, relataram então para a Agência Brasil as diversas mudanças do período e falaram sobre as novas atribuições e papéis dos docentes em diferentes modalidades da educação básica vindas com a pandemia e o ensino remoto. Então a gente vai ouvir 2 desses relatos, 2 professores que vão falar então das professoras, né, que vão falar desse momento da pandemia, como elas estão se desdobrando para dar conta desse trabalho. Olá, sou a professora Carolina Lino, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalho na Escola Estadual Mélio de Carvalho Baís e estou aqui para contar um pouquinho quais foram os desafios que eu encontrei durante o ensino remoto. Primeiro foi me adaptar e me organizar dentro de casa, como muitas professoras. Eu tenho um filho e esse primeiro impacto gerou alguns conflitos por conta dessa organização. Então, eram todas as tarefas sendo realizadas ao mesmo tempo, casa, filho, os planejamentos, as aulas online. E aí eram muitos desafios, mas também com esses desafios vieram as possibilidades. Hoje, o que eu levo para esse ano de 2020 e para os próximos é o quanto a escola é importante, não só para o aprendizado do aluno e dos seus professores, mas também para o convívio social. Esse contato, essa troca de olhares, essa leitura do corpo faz muita falta. Porém, como nós estamos passando por um momento de pandemia e está sendo necessário ficar em casa, com isso também me vi diante de outros desafios. Poder trabalhar e me aperfeiçoar com as tecnologias. Pois sou professora de matemática e se em sala eu já tinha uma dificuldade com esse meu aluno, imagina no ensino remoto. E adequações e novos aprendizados foram necessários e com certeza continuarão sendo vivenciados na minha profissão desde agora. Deixo aqui meu grande abraço e a minha, vamos dizer assim, solidariedade diante de um momento tão difícil para todos nós profissionais da educação. Olá, sou Lisiane Tenório de Santos, professora de Educação Física da Escola Cláudio Daniel Gama Amorim, em Coruripe, Alagoas. E atualmente estou nessa escola lecionando as minhas aulas de Educação Física para os 4º e 5º anos. A pandemia veio com tanta intensidade mudando o mundo que fomos obrigados a nos adaptar da mesma forma. Tivemos que aprender com o novo. E nós, professores, tivemos que aprender novas metodologias e nos unir cada vez mais com as tecnologias. Os desafios são grandes. No começo era tudo novidade para ambos os lados, para o professor e para o aluno. Mas o feedback era a grande questão. Como viria o retorno dessas atividades? Mas logo veio os resultados fantásticos e admiráveis e me impulsionou cada vez mais procurar dispositivos que pudesse estreitar essa comunicação. Sei que não vou conseguir alcançar todos os alunos, mas aqueles que eu alcançar, quero que chegue algo com muita dedicação e carinho. A lição que eu levo até agora da pandemia é que não devemos ter medo da mudança. Ela nos leva a vários caminhos, basta a gente escolher o que promove o melhor para nós. Mudar é necessário, mostra o quanto a gente pode evoluir. Tá aí o relato para a gente ver o quanto é complicado ser professor já normalmente e agora com essa situação de pandemia. Então, mais do que nunca, esse dia 15 de outubro vale para destacar
que esses professores merecem cada vez mais e todos os dias, não só no dia deles, todos os dias um reconhecimento muito grande e um agradecimento de toda a sociedade. Com isso, a gente encerra aqui o nosso boletim, agradecendo também a sua audiência aqui na Diário TV, lembrando que o nosso jornalismo está no nosso site também, netdiario.com.br, o portal com notícias, com classificados também, com ofertas de imóveis, de automóveis, você confere lá no netdiario.com.br, jornalismo atualizado 24 horas para você lá conferir todo o trabalho jornalístico aqui da Diário TV e do jornal O Diário de Teresópolis. Você também confere nas nossas redes sociais, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, tudo para você interagir, entrar em contato com a gente, enviar sua demanda, fazer a interatividade aqui com o Grupo Diário. E lembrando que a qualquer momento a gente volta aqui em nossa programação trazendo outras informações. Até a próxima!